Oi, gente! E aí, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Ando sumida com os vídeos, mas tá uma correria aqui. Mas enfim, o vídeo que eu vou postar hoje eu vou falar um pouco do que foi o segundo trimestre da gravidez e falar um pouquinho como andam meus pulmões, né, em relação à lã, tá bom? Então, vamos lá? Lembrando, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, curtir, tá bom? Então, vamos lá. Bem, vamos começar falando da gravidez em si, né? De como foi esse segundo trimestre. Eu fui, durante o trimestre, eu fui anotando alguns pontos, né, que eu achava relevante falar. E para começar, eu comecei um segundo trimestre realmente, como o pessoal fala, né, mais ativa. E aí foi quando eu comecei a fazer caminhadas e fazer alguns exercícios com a fisioterapeuta, né? Ai, que me ajudou bastante. E aí me ajudou bastante com inchaços, que eu tava começando a ter inchaço na perna, cãibra à noite. E eu sabia que ia me ajudar na respiração mais na frente, né? Então, um passo inicial, assim, do segundo trimestre foram as caminhadas e alongamentos e exercícios que eu fui fazendo, me sentindo mais ativa. Outra coisa interessante também é que eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo do primeiro trimestre, eu falei das minhas dores de cabeça, né? Que já eram esperadas, né? Porque eu já tive muita crise de enxaqueca. Aí, no segundo trimestre, elas começaram a se apresentar mais espaçadas, né? Às vezes eu nem precisava tomar nenhum medicamento, só deitava e aí melhorava. Uma coisa também que aconteceu foi que eu comecei a ter umas dores no estômago. E era bem característico comer qualquer coisa assim fora do normal, né? Eu digo normal é uma alimentação saudável. Eu sentia uma dorzinha no estômago. Então eu comecei a ficar observando tipos de alimentos e tal. Mas foi muito passageira essa dor no estômago. Inclusive, eu comecei a entrar em uma paranoia assim de que cuidado com a alimentação e tal. E depois eu parei e pensei, ó, eu sempre cuidei da minha alimentação, né? Eu sempre me alimentei muito bem nutritivamente. Então, eu vou me permitir, quando tiver vontade de comer algumas coisas. E assim eu fiz, eu comecei a relaxar em relação a isso, da questão da alimentação. Uma coisa bacana é que foi no segundo trimestre, né, a partir da 17ª semana, que a barriga começou a apontar assim com uma barriguinha de gestação mesmo. Então eu comecei a observar e falar, essa barriga tá meio diferente. Foi lá pela é, é, 17ª semana. E é uma curiosidade, né, que todo mundo tem. Quando você começou a sentir mexer, tal. Bem, eu comecei a sentir umas borbulhas, que eu estava chamando de borbulhas de amor. Era muito engraçado, gente. Pra eu, né, que sou mãe de primeira viagem, eu achei engraçado. Por volta da 19ª semana, 20ª quase, eu comecei a sentir umas borbulhas na minha barriga. Pareciam gases, era engraçado, uma cosquinha misturada com borbulhas. E foi muito engraçado. E aí é uma sensação estranha e ok. Até então, não, só achava engraçado. Eu achava muito engraçado no início. E aí eu chamava de borbulhas de amor. Bem, aí começaram algumas situações um pouco chatas, né? Eu comecei a sentir muita azia mesmo. Aí a obstetra me receitou um antiácido e tal, e que resolveu. E eu comecei a sentir umas dores na lombar e do lado esquerdo. E eram as dores muito chatas, né? E aí eu fiquei com receio, né? Porque eu tenho umas pedrinhas no rim, né? Muito pequenininhas, antes da gravidez. Então eu fiquei com medo de ter algum problema, né? Tá tendo crises renais. E também eu fiquei com receio de, será que eu tô com infecção urinária novamente? Então, começou a acender o alerta, né? E essas dores começaram a me incomodar de fazer os exercícios. Então, eu parei os exercícios, aí continuei até a caminhada, mas aí tinha um certo incômodo, né? E aí foi que eu fui parando os exercícios. Comecei também a sentir umas tonturas meio estranhas, né?
E aí eu comentei até com a Alice, eu disse, essas tonturas parecem as tonturas que eu sentia quando eu era adolescente. E eu tava anêmica na época. Eu disse, nossa, será que eu tô com anemia e tal? Então, chegou, né, o tempo de ir na obstetra de novo, fiz exames laboratoriais, né, curva glicêmica, fiz bem um monte de exame, né, inclusive ela sugeriu uma ultrassom das vias urinárias, né, por causa da dor. Assim eu fiz. E aí o que é que aconteceu? As vias urinárias todas ok, minhas pedrinhas estavam lá, não estava incomodando nada, estava tudo ok, sem infecção urinária, mas aí apontou uma anemia. Então, por isso, as tonturas, eu realmente estava certa. E aí, eu fiz, nossa, como assim? Eu como tão bem, né? Como muita verdura, muita fruta, feijão, enfim, essas coisas que falam. E aí, eu me toquei. O que foi que aconteceu? Eu engravidei, eu continuei comendo a mesma quantidade que eu sempre comia, né? E aqui a gente come pouca carne vermelha, e aí eu comecei a turbinar mais a alimentação com relação a essas questões. Incluir carne vermelha durante a semana e também a médica passou um suplemento, né, para anemia. E aí eu tô cuidando já dessa parte. As tonturas melhoraram e eu ainda não conseguia voltar aos exercícios. Agora no início desse terceiro trimestre é que eu tô começando a voltar. Outra coisa que começou a me incomodar, prisão de ventre, fezes ressecadas. Nossa, teve um dia que eu sofri muito, muito, muito. E aí eu falei com uma médica. E aí ela passou o fitoterápico, né, pra me ajudar. E me ajudou, realmente, tem me ajudado bastante. E agora tá tudo ok. Outra questão, né, que teve é que a fadiga. Eu comecei a me sentir mais cansada. Até porque eu tinha parado as caminhadas, né? E aí eu comecei a me sentir mais cansada. E aí coincidiu justamente na época de retornar ao pneumologista. E agora vamos, então, falar disso, né? Então é isso, eu comecei a me sentir mais cansada, né? E minha barriga não tá nem essa barriga toda. Ainda não tava, né? Aí eu comecei até a me preocupar um pouco, né? Aí eu disse, não, mas também vai... Martim tá tomando espaço, apertando, né, o pulmão, começando a apertar, então é normal. E eu já ouvi outras grávidas falando. Mas aí chegou o tempo, né, de eu retornar ao pneumologista. Então eu fiz o exame, né, a pletismografia, que é o exame da função pulmonar completa, e retornei a ele. Chegando lá, as taxas continuam dentro da normalidade, né, para doença. E assim, só que tinha alguma taxa que eu não vou lembrar agora qual era, não sei se, eu acho que era de fusão, alguma coisa assim, que tinha diminuído um pouco. Assim, que era observável diferente dos outros exames, comparando aos outros exames, né? Então foi uma coisa que chamou a atenção, caiu. Mas aí o médico falou, mas isso pode ser tão somente por causa da gravidez. E quando, depois que ter o neném, aí volte ao que era antes. Então, isso aí eu só vou poder acompanhar depois que eu parir. Aí sim vou poder acompanhar e ver se realmente teve um decréscimo, né? Se caiu, ou se foi só aquele período em que o pulmão tava ali pressionadinho já, né? Então, querendo mais esforço meu para respirar e tal. Que pode acontecer com qualquer grávida. Mas eu saí do consultório, estando tudo dentro da normalidade, sem preocupação, tudo ok. Tanto que eles falaram, agora se preocupar com a gravidez e terminar, né, esse ciclo e depois volta pra gente ver como é que tá. Mas por hora, pulmão, ok também. Não posso esquecer de uma coisa, os exames que Martim fez, né? Bem, no início ainda do segundo trimestre, fez a segunda morfológica, tudo ok, tudo beleza, e que é um exame bastante importante, né? Dessa vez eu não tive nenhum problema como o da primeira morfológica. Então, a segunda ocorreu tudo ok, tudo dentro da normalidade, ele tá tudo beleza, todas as taxas, medidas, tudo beleza. E agora, no final do segundo trimestre, ele fez a ecocardiografia fetal. Ecocardiografia fetal. Para ver como é que tá o coração dele,
as dimensões das veias, artérias, toda a questão, né, do coração. E tá tudo ótimo também com ele. Então, o Martim segue bem e ótimo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou tentar não sumir tanto, mas a tese tá apertando aqui. E vou deixar a foto aí no final, para vocês verem como anda a barriguinha, tá bom? Beijo.